A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia desconectados com o Pai. No dia de hoje eu já quero te desejar uma segunda-feira abençoada no nome santo e poderoso de Jesus. E a palavra de hoje é: você precisa se posicionar, você precisa de um planejamento. A palavra de hoje é palavra e verdade. Lá em João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, Deus tem um desejo imenso de estar e se manifestar entre nós. A maior expressão do seu amor foi ter participado da nossa humanidade, esvaziando-se de sua glória em Cristo Jesus. Ele está em todo lugar, sustentando tudo que ele criou, habitando dentro de nós e no nosso meio, quando nos reunimos em seu nome. Ele reina no nosso coração, quando nós entregamos tudo na mão dele e no seu devido controle. Só que, irmão, às vezes, a maior manifestação de Deus Trino ao homem está entre aqueles que contemplam a sua bondade e a sua graça. Jesus encarnado é a tradução, é a manifestação, é a imagem da glória do Pai aos nossos olhos. É através de Jesus que nós conseguimos ver a glória de Deus. Irmãos, a palavra graça significa se deleitar da bondade. Quando Deus nos revela uma verdade, Ele nos convida a ter uma experiência. Todos os dias somos tentados a viver uma vida automática, sem sentido, repleta de atividades sem foco, que geram um enorme estresse e muito cansaço, além de relacionamentos vazios e superficiais. Irmãos, vou repetir, todos os dias na nossa vida, o diabo tenta fazer com que a gente viva uma vida automática, sem sentido, repleta de atividades sem foco. Atividades que geram enorme estresse, cansaço, e ele quer que a gente tenha relacionamentos vazios e superficiais. Não deixe que a vida simplesmente passe diante dos seus olhos, sem que você possa perceber o seu esplendor. Contemple hoje a bondade e a graça de Deus. Admire toda a criação que Ele fez. Seja grato pelas pessoas que Ele confiou para você amar. Entregue a Ele todas as áreas da sua vida e agradeça pelos livramentos e vitórias. Muitos livramentos e vitórias que às vezes a gente nem percebe. Perceba e sinta a realidade da bondade do Pai. Irmão, existirão muitas resistências para que reconheçamos essas verdades. Haverá muitas coisas que tentarão nos impedir de reconhecer essa manifestação, essa vida com os olhos espirituais profundos. Nem sempre buscar a Deus será fácil, mas sempre que nós nos dispusermos a isso, nós receberemos uma nova revelação da graça e da verdade de Deus. Quando nós decidimos buscá-lo de maneira intencional, profunda e não religiosa, o impacto é permanente e somos nutridos por completo. Suas verdades nos transformam em meio ao mundo cheio de mentiras. Sua glória nos toca em um mundo de desesperança, um mundo que não tem mais esperança. Decida hoje dar ouvido às verdades do Pai. Medite, lendo com atenção e foco na palavra de Deus, encontrando a beleza do que significa o Deus grande e Criador tornar-se carne e sangue por amor a você. Seja impactado por essa lindíssima verdade no dia de hoje, não deixe para amanhã. Irmãos, todo crente, para concluir o propósito, já falamos muito sobre propósito. Cada um de nós tem um propósito, uma missão. Mas para que a gente complete essa missão,
é necessário primeiro ter iniciativa. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos dar o primeiro passo. Mas para que a gente consiga chegar na linha de chegada, para que a gente consiga dar o último passo, conseguir concluir esse objetivo, é preciso ter um caminho traçado. É preciso haver um plano. Você não pode, Paulo disse que na corrida da fé nós temos que chegar à linha de chegada. E nós precisamos nos submeter a um treinamento rigoroso. O que é um treinamento rigoroso? É um treinamento que não é de qualquer maneira. Um crente, ele não pode viver uma vida de qualquer maneira. Porque a partir do momento que um servo de Deus vive uma vida de qualquer maneira, o tempo passa diante dos olhos desse servo de Deus. E passa anos e anos, e ele não frutifica, ele não cresce, ele não desenvolve. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que busca a Deus de forma intencional, ele é regado. Então o servo de Deus, que é uma árvore que deve dar frutos, se ele não busca a Deus, ele não é regado, ele não vai ter o crescimento. E Paulo diz que a gente tem que ter um foco. A gente não pode esmurrar o vento, correr uma corrida sem saber onde é a linha de chegada. Irmãos, nós precisamos ter um planejamento. E é por isso que no início desse devocional eu falei, tome uma atitude, tome um posicionamento. A partir de hoje, sente, converse com Deus e faça um planejamento. Senhor, o que é necessário para que eu conclua a missão que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? Irmãos, lá em Lucas, capítulo 14, versos 26 a 32 diz: Se alguém vier, Jesus diz, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar na sua cruz, aquele que não pegar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando, para ser meu discípulo, não pode ser de qualquer maneira. Irmãos, o que Jesus quer dizer aqui é que no momento que você decidir servir a Ele verdadeiramente, você vai aborrecer muitas pessoas. Alguma pessoa você vai aborrecer por causa do Evangelho, do nome de Jesus que você vai estar carregando. O que Jesus quer dizer é que há momentos de dor, há momentos de luta, de dificuldade, porque você vai estar carregando uma cruz pesada. Então, se você não tiver um foco, não tiver posicionado de forma correta, você vai desistir. Você não vai chegar ao final, porque o servo de Deus, ele não vive de qualquer maneira. E no verso 28 diz: Pois qual de vós, quem de vocês, querendo edificar uma torre, construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? O que Jesus quer dizer? Quem que vai construir uma casa, uma torre, uma construção, não vai primeiro sentar para ver se tem dinheiro suficiente. Sabe por quê? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar, mas não pode acabar. E Jesus quer falar isso sobre o propósito que ele colocou na sua vida. Irmão, preste atenção. Você que quer assumir um ministério, você que tem uma missão de Deus para cumprir, sente, planeje. Sabe por quê? Porque muitas vezes você toma uma iniciativa boa, você tem coragem, mas a falta de planejamento faz com que você comece a obra, forme ali um alicerce firme, mas você não tenha condições para terminar a obra de Deus. Você vai ter um alicerce forte, bem estruturado, mas a construção ainda não estará pronta. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, que está no alicerce forte,
vai passar vento, vai passar chuva, rios e a casa não vai cair. Mas, meu irmão, se você tem um alicerce forte, mas pela falta de planejamento você não terminou de construir a casa, ainda que você tenha um alicerce forte, quando vir a chuva e você não tem o telhado, você vai se molhar. Quando vier um tempo forte e a sua casa tem um alicerce forte, mas não tem parede, os ventos vão derrubar você. Então, meu irmão, hoje tome um posicionamento no nome de Jesus. Não deixe para amanhã. A palavra diz: qual rei que indo à guerra pelejar contra outro rei não se assenta primeiro para tomar conselho? De outra maneira, se ele não conseguir vencer a guerra, ele vai mandar embaixadores para negociar a paz. Tenha sabedoria, planeje. Porque o ministério de Deus, a obra de Deus, a missão, o propósito é sério. Não faça de qualquer maneira. Você precisa de iniciativa, de coragem, mas você precisa de planejamento. Porque se você tem coragem, tem iniciativa, mas não tem planejamento, vai dar errado. Se você tem iniciativa, planejamento, mas não tem a coragem necessária, a ousadia, vai dar errado. Então você sempre precisa ter os três. Se está te faltando um, analise-se a si mesmo e veja: Senhor, eu tenho coragem, eu tenho iniciativa, eu tenho planejamento. E peça que o Espírito Santo do Senhor supra em você o que está faltando. Que essa palavra abençoe sua vida. Medite, porque aqui é coisa séria. Aqui é palavra de Deus. Deus, ele desceu do céu, se esvaziou da sua glória. E ele não estava brincando. Ele fez tudo com seriedade. Porque ele acreditava que você seria capaz de cumprir a missão que ele deu nas suas mãos. Se Jesus carregou uma cruz pesada, e ele fez tudo por você, porque ele cria que você carregaria a cruz após a ele, irmão, pegue a sua cruz e siga no nome de Jesus. Amém.